Irmãos, eu estou vendo até gente chorando aí, o filme foi forte mesmo, hein? Mateus, capítulo 10, versículo 26. Mateus 10, 26. Oh, perdão, 16. Mateus 10, 16. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 10, 16. Eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Senhor, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco. Ó Deus, que nossos ouvidos estejam desimpedidos de ouvir a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos falado sobre a lei de Deus e nós terminamos no domingo passado o último dos 10 mandamentos. E algumas pessoas, acho que nem estavam mais vindo à igreja de tanto mandamento, né? Mas agora acabaram os mandamentos. Pois é, foi pensando nisso que eu fiquei pensando assim, será que os problemas acabaram agora que nós já estudamos todos os mandamentos, né? Será que está tudo certo? E eu me lembrei que nós temos alguns inimigos enquanto crentes. Nós temos necessidade de conhecer esses inimigos e saber como se portar diante deles. Na verdade, nós temos 3 classes ou 3 tipos de inimigos. Inimigos daquela pessoa que se coloca obediente ao Senhor. E aí nós precisamos conhecer. Mas o interessante é que Deus sabe que nós temos esses inimigos. Deus permite que nós atravessemos a nossa vida com esses inimigos agindo ao nosso redor, porque Ele tem um plano em nossas vidas. Só que se nós não soubermos ou não tivermos consciência desses inimigos, nós vamos dizer frases como, eu não aguento mais, para mim chega, que vantagem tem eu ser crente, quanto problema, quanta dificuldade, eu estou cansado, cansada. Então nós precisamos conhecer esses inimigos. Agora, alguns problemas, eles são tão pesados e tão profundos em nossa vida, que eles nos levam até o limite da paciência, o limite da condição de aguentar aquela situação que estamos passando. É importante também ressaltar que a igreja, ela existe para combater esses inimigos. Se nós soubermos quem são os nossos inimigos, nós temos um senso de propósito, de significado. Por que Deus não salva as pessoas e leva logo para o céu? Na hora. Por que todos não são salvos, por exemplo, como o ladrão na cruz? Que aceitou Jesus e algum tempo depois já foi para o céu. Por que nós temos, por exemplo, a vida cristã, maturidade cristã? Por que isso? Será que é da vontade de Deus? Sim, é da vontade de Deus. Hoje nós vamos ver o primeiro inimigo. Então é uma série de 3 palestras, 3 mensagens, onde você vai acompanhar. Nessa noite nós vamos ver o primeiro inimigo das nossas almas. Nós não vamos vê-lo, na verdade, nós vamos só falar sobre ele. Ninguém quer ver inimigo nenhum aqui. Satanás. Essa palavra Satanás, do hebraico, significa adversário. Significa aquele que se põe contra Deus e contra os homens. Então, tudo que é bom, tudo que é correto, não vem de Satanás. Satanás, ele, de acordo com o Velho Testamento, Isaías, Ezequiel, nós temos alguns textos, nós não vamos trazer aqui agora por causa do tempo e porque você já conhece, mas alguns textos bíblicos que apontam para
um ser que ousou ser igual a Deus, que quis ser igual a Deus, que olhando para as suas qualidades, olhando para a sua formosura, olhando para, como a Bíblia vai dizer, os seus engastes de ouro, as suas pedras preciosas. E a Bíblia vai dizer também que era um padrão, um modelo de medida, que era alguém que tinha um alto grau de status, vamos chamar assim, se colocou contra Deus. E ao fazer isso, ao tomar essa atitude, inaugurou a existência do pecado. Também é importante dizer que o pecado não é criação humana. O pecado é criação de Satanás, se é que podemos dizer que isso é uma criação. E nós, como seres humanos, nós somos pequenos e frágeis perto desse inimigo. Porque, apesar de toda a limitação que Satanás tenha, ele tem poder. A Bíblia apresenta assim. E eu gostaria então que você soubesse que nós, biblicamente, estamos em alguma situação de guerra, que entre a nossa dimensão humana e aquilo que nós chamamos de reino de Deus, existe algo impedindo a ação de Deus na terra. Existe algo impedindo que nós vejamos a Deus. E eu quero que você veja um texto que está em Efésios 2:2. Em Efésios 2:2 tem um texto que vai dizer isso. Que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então toda pessoa que não é de Deus, mesmo que não voluntariamente, está sob o domínio de Satanás. Não é de estranhar que às vezes alguém se opõe a você, porque você diz que é crente, você diz que lê a palavra, que você ora, e pessoas se levantam contra você, porque essas pessoas estão sob o domínio de uma potestade, de uma entidade que está atuando para destruir as obras de Deus. E assim essa entidade fez desde o princípio, desde o Éden. Foi lá numa intenção de estragar o que Deus estava fazendo. Com Adão e com Eva. E a partir desse momento o nosso mundo passa a se perder de Deus. E as pessoas estão longe de Deus. Você precisa ter consciência disso. Tanto como crente, como também enquanto igreja do Senhor. Nós estamos aqui como igreja para destruir as obras de Satanás. Para desfazer as obras de Satanás. Existe um outro texto que vai dizer que as pessoas que são incrédulas, elas estão sob o domínio de Satanás. Em 2 aos Coríntios 4:4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, as pessoas estão cegas em relação a Deus. Estão cegas em relação ao Evangelho. Não conseguem entender. Daí a razão pela qual você às vezes fala alguma coisa para alguém da Bíblia, e a pessoa fala, não quero saber, eu não entendo assim. Em Efésios 6:12 está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você, quando ora, pedindo para que Deus haja sobre alguma coisa, você precisa se lembrar que existe oposição à sua oração. Existe oposição a que isso aconteça. Você precisa estar ciente disso. Porque às vezes nós brincamos de ser crentes. Nós brincamos de ir à igreja. Brincamos de falar versículos. Nós rimos das coisas santas de Deus.
E é exatamente isso que Satanás quer, que nós zombemos de Deus, que nós desobedeçamos a Deus. É exatamente esse o ponto. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Parece brincadeira, mas não é. Nós precisamos tomar cuidado. Algumas pessoas pensam que o diabo não existe, que é invenção das coisas da igreja, alguém quer colocar medo. Não é para ter medo, depois vou falar sobre isso, mas você precisa saber como funciona isso. Você perceba que, às vezes, tanto em Jó, como na vida de Paulo e algumas pessoas, Deus permite que haja uma ação de Satanás. Você precisa saber disso. Veja na sua Bíblia, para você não ter dúvida, 2 Coríntios 12, 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus permitiu que Paulo sofresse um dano de alguma espécie, para que ele não ficasse exaltado pela excelência das revelações que tinha participado. É bíblico. Em 1 Tessalonicenses 2,18 também vai dizer um texto que Satanás impediu Paulo de ir para um lugar, para ver os Tessalonicenses. Por 1 Tessalonicenses 2,8. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Não gosta que alguém vá pregar o evangelho. Não gosta que alguém venha à igreja. Perceba que quando você começa a se preparar para ir à igreja, às vezes, coisas acontecem para que você não vá. Quando você quer ir lá ler a sua Bíblia, coisas acontecem para que você não pegue a sua Bíblia. Você quer orar, coisas acontecem para que você não ore. Você precisa ter consciência disso. Você não pode ser uma ovelhinha inocente, uma ovelhinha indefesa, sem saber que isso acontece. Agora, tem uma outra questão aí. Se alguém está assustado com Satanás, nós precisamos desmistificar isso, quebrar esse paradigma. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses 1,13 e você aprendesse com a palavra de Deus sobre esse assunto. A Bíblia vai dizer que Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós que aceitamos a Jesus, não estamos mais sob o controle de Satanás. Nós não fazemos mais parte desse jogo. Nós não fazemos mais parte das regras de Satanás. Do jogo sujo, das negociações, das coisas corruptas. Nós agora fomos transportados para um outro reino. Nós somos agora filhos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Por isso, você não precisa ter medo de Satanás. Ele não pode tocar em você. Agora, o que é que nós estamos fazendo aqui como igreja? 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Isso quer dizer que a igreja, ela precisa trabalhar com Cristo para aniquilar esses poderes. Quando nós lutamos por causas de que entendemos que a Bíblia, ela nos aponta como a verdade, nós estamos lutando contra o reino das trevas. Quando nós falamos do aborto, contra o aborto, quando nós falamos de práticas sexuais ilícitas, como por exemplo o adultério, homossexualismo, pessoas que fazem coisas absurdas em relação ao sexo, nós estamos indo numa direção
contra o mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz como nós devemos fazer. E quando a igreja se coloca nessa posição, ela se coloca contra o mundo. E nós precisamos aprender a nossa situação. Porque às vezes a gente se esquece, nós achamos que estamos aqui brincando de igreja, brincando de ser ovelha. Nós temos que lembrar disso. Em 1 João 5,18, tem um versículo que é maravilhoso. E você pode se lembrar disso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você não pode ser tocado por Satanás, porque você leva a presença do Espírito Santo onde está. Você precisa se lembrar disso. Agora tem uma coisa interessante na Bíblia, que Deus coloca os seus servos numa posição de aprender em relação ao crescimento espiritual, ao crescimento da vida cristã. E eu preciso que você leia um versículo na sua Bíblia que Deus vai fazer com você. Romanos 16, 20, diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Sabe, Deus permite que nós fiquemos aqui no mundo, Deus permite que nós passemos por muitas dificuldades, mas Deus está preparando algo especial. E Ele coloca a igreja nesse propósito, num propósito de lutar contra as trevas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso nós nos reunimos, por isso nós louvamos a Deus, por isso nós fazemos uma coisa que irrita Satanás, que é pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos ser tocados por ele, porque nós temos Deus conosco. Você não pode se esquecer disso. Tem um outro texto que vai dizer assim, em Colossenses 1,16, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Para Jesus as coisas foram criadas. Significa que nós temos um intruso no universo, um intruso no nosso mundo, um intruso em nossas vidas. Mas Jesus está consumando todas as coisas e convergendo todas as coisas para um domínio da vontade de Deus. Essa é a história da nossa raça humana. Essa é a história do começo, meio e fim. A trazer ao mundo a verdade de Deus, que é apontada pela lei. Mas nós temos que saber que temos um inimigo, sim. Em Colossenses 2,15 vai dizer assim, que Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus venceu essa batalha por nós. Jesus é o Senhor. Agora, lá em Apocalipse 2,10 tem um texto que ecoa em nossas mentes, nós precisamos saber disso também. Jesus falando conosco, com a igreja. Essa é uma palavra de Jesus para nós hoje, no dia de hoje. Apocalipse 2,10. Olha Jesus dizendo aí, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É bíblico. Não adianta a gente dizer assim, não vai adiantar nada, porque eu estou com Deus, nada vai me acontecer. Jesus foi tentado. Nós somos tentados. Deus permite que haja essa oposição a nós. Porque Jesus tem nos colocado numa situação para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Para que nós aprendamos a
andar com Jesus em qualquer situação. Sabe o que é o céu? O céu é um lugar onde você está com Deus. O céu é um lugar onde você não se cansa, você não tem fome, sede, sono, frio. Mas você tem que aprender a viver lá. Como assim? Você tem que aprender a ter domínio próprio, a ter controle sobre as suas emoções, a confiar em Deus plenamente, a não fazer o que Deus não pediu para você fazer, e a fazer exatamente o que Ele pediu. Isso é o céu. Tem gente que não entende isso e quer ir para o céu de uma forma diferente daquela que Deus quer. Por isso Deus está nos treinando para viver com Ele na sua casa. E isso passa por um treinamento em campo. Passa por um treinamento que às vezes nos leva ao limite. Passa por um treinamento que nos faz amadurecer. Porque essa é a vontade de Deus. Para que nós sejamos vitoriosos. Para que nós nos alegremos de estarmos juntos com o Senhor em cada caminhada. Existem inimigos da cruz. Existem inimigos da salvação. Existem pessoas que não querem ouvir falar do sangue de Cristo. Que não querem ouvir falar do poder redentor de Jesus. Não querem ouvir falar do poder de Deus para resgatar uma vida. Mas mesmo assim, a igreja está aqui. Mesmo assim, nós estamos aqui. Mesmo assim, nós precisamos cumprir o nosso papel enquanto soldados de Jesus. Enquanto ovelhinhas de Jesus. Em Zacarias 4:6 vai dizer assim, que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Nós não precisamos brigar com ninguém. A igreja não ofende ninguém. A igreja não humilha as pessoas. A igreja não diz que a pessoa ela precisa ser ofendida para entender. Nós trazemos a palavra de salvação, que, vou deixar bem claro, pode muito bem ser recusada. Pode ser recusada. A pessoa ela pode recusar, você não pode impor sobre alguém as coisas de Deus. Porque o que é inferno? O inferno é a recusa das coisas de Deus. O inferno é dizer, eu quero ficar com Satanás, eu quero me opor a Deus. Mas é uma opção, a pessoa escolhe isso. A sua obrigação e a minha obrigação é falarmos do Evangelho de Jesus. Mas isso não quer dizer que não haja oposição. Você tem que aprender isso. Tem gente que insiste, tem até uma piada que diz que uma pessoa ela foi batizar alguém e colocou dentro d'água, falou, você aceitou a Jesus? Assim, você já aceitou a Jesus? Aí tirava para fora, a pessoa falava, não, eu não quero Jesus. Aí afogava de novo, tirava quase sem ar. E agora, você aceita Jesus? Não, eu não quero. Aí afundava de novo, tirava. E agora? Olha, eu não quero isso. Então não é por aí. Não é afogando a pessoa que a gente vai ter salvação de alguém. Tem que aprender isso também. Eu queria que você soubesse que na Bíblia tem um texto em Romanos 3, 24 a 28, que eu gostaria de ler. Esse texto é muito importante. Para que você cresça, para que você aprenda como é que as coisas funcionam. É bíblico. Diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, ou o orgulho, ou a arrogância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas nesse texto, nós vemos que os pecados foram cometidos dentro de um lugar ou dentro de uma ótica da paciência de Deus. Eu gosto desse texto,
Porque algumas pessoas têm pregado e têm dito que Deus, Ele quer que as pessoas pequem, para que a sua glória aumente. Ele quer que as pessoas façam coisas erradas, para que assim Ele possa mostrar o seu amor. Isso não é verdade. Deus não quer que ninguém peque. Deus não deseja que ninguém faça coisas erradas. Deus não está onde o pecado está. Deus não corrobora para que as pessoas pequem. Mas a Bíblia diz que Deus tem tido paciência com o nosso pecado, paciência com os pecados do mundo, para que, apesar dos pecados, Deus venha com a sua graça e nos salve. Deus não quer que ninguém faça coisa errada. Deus não quer que a igreja peque. Deus não quer que seus filhos pequem. Deus não deseja que ninguém faça alguma coisa que desagrade a Deus. Deus não quer que ninguém ignore o seu santo nome, que alguém não reserve um tempo para Ele, que alguém faça alguma coisa errada em relação ao casamento, como adulterar. Deus não quer que as pessoas mintam. Deus não quer que as pessoas roubem. Deus não quer que as pessoas cobicem umas coisas das outras. Mas Deus quer que as pessoas se encontrem com a graça dEle. É isso que Deus quer. Deus permite que, apesar de tudo, Satanás continue aí vendo a gente. Mas tem uma coisa que você precisa também saber. Você que me ouve e que já aceitou a Jesus Cristo, que Satanás não pode tocar em você, saiba que você ganhou um inimigo, mais ferrenho ainda. Sabe por quê? Porque você foi alvo da graça de Deus. Você foi tocado pelo Espírito Santo, ouviu a mensagem de Deus, entendeu que é pecador, e agora você pode resgatar, através do sangue de Jesus Cristo, a sua alma, e chegar até o trono da graça de Deus, dizer: Senhor, agora eu sou teu filho, eu estou salvo e viverei eternamente com o Senhor. Nem a morte, nem nada pode me derrubar aqui. Mas Satanás, ele tem raiva disso. Porque não foi dada essa oportunidade a ele. Você é filho de Deus. Mas Satanás, ele foi colocado e criado como um ser glorioso. Como alguém que tinha brilho, que tinha status, que tinha, de certa forma, respeito. E agora ele vê esse brilho, esse status, esse respeito direcionado de Deus para os seus filhos. E ele não gosta disso. Foi por isso que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Satanás disse: eu não gosto disso, eu vou atrapalhar isso daqui. É por isso que às vezes as pessoas ao nosso redor se colocam contra nós, porque nós somos filhos de Deus. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós estamos contra as coisas, contra as potestades do ar, contra os principados. Quando você se ajoelha e ora, quando você louva a Deus no meio de uma dificuldade, você se coloca contra Satanás. E Satanás vai dizer: como que pode alguém que nunca viu a Deus? Como que pode uma pessoa tão abominável, tão sem valor, Deus dar tanto valor que mandou o seu filho morrer por essa pessoa? Como pode isso? E quando você ora, quando você louva a Deus, quando você busca a presença do Senhor na sua vida, quando você não abre brechas para Satanás na sua vida, na sua família, você está, na verdade, empurrando o reino das trevas para longe de você. Você está dizendo: aqui não, aqui é um lugar de Deus, a minha vida pertence a Deus, meu coração pertence a Deus. Ele não pode tocar em você. Onde você anda, você caminha com o brilho de Cristo na sua vida, que vai iluminando as trevas, que vai dissipando as coisas do mal. Você não tem a menor ideia do que é você orar. Você não tem a menor ideia do que você está num lugar. A sua presença no lugar representa a igreja, representa Cristo. Aonde você mora, aonde você passa. Você pode dizer: eu estou aqui.
Eu pertenço a Jesus. Eu sou uma pequenina ovelhinha, mas eu tenho o pastor supremo cuidando de mim. Ele está comigo. Você faz ideia do que é isso? Eu não quero dizer de você, mas eu me sinto um verme. Eu me sinto algo desprezível. Mas eu sei que Deus me amou. Eu sei que Deus mandou seu filho morrer por mim e por você. E quando eu vou a um lugar e quando eu falo alguma coisa de Deus, e se uma pessoa rosnar para mim, eu não tenho medo. Eu estou fazendo algo que Deus mandou fazer. Eu sou uma ovelhinha em perigo. Não posso nada e você também não pode nada. Mas quando você se ajoelha, quando você ora, quando você depende de Deus, quando você busca a santificação na sua vida, porque tem muita gente que é crente, mas não busca a santificação. Hoje não se fala disso. Eu não estou preocupado aqui em fazer demonstrações de que Satanás me obedece, ou obedece a você, porque eu não quero nem saber dele. Eu não tenho nenhuma parte com ele. Ele que se vá para bem longe. Porque eu quero Cristo. Eu quero a luz. Eu quero a vida. Eu quero a proteção de Deus sobre a minha vida. Eu quero entrar num lugar e dizer: a igreja de Cristo chegou até aqui. A presença de Jesus está nesse lugar. E as coisas vão sendo cuidadas por Deus. E a vida da gente vai sendo cuidada por Deus. E o seu casamento vai sendo cuidado por Deus. E o seu emprego vai sendo cuidado por Deus. E o seu estudo vai sendo cuidado por Deus. E onde você vai, você está levando a luz. Você não tem espaço para trevas. Porque onde brilha a luz de Cristo não há espaço para Satanás. Por que você tem que saber sobre esse inimigo? Para saber a sua função. Sabe, é diferente quando a gente sabe o que a gente tem que fazer. Você chega num lugar como um embaixador de Cristo, uma embaixatriz de Cristo. Você diz assim: eu pertenço à igreja de Cristo. Pode não dizer para as pessoas, mas você, dentro de você, vai dizer: eu pertenço à igreja de Jesus. Eu estou aqui representando Jesus. Eu estou caminhando aqui porque Jesus faria isso. Eu estou falando de Jesus para essa pessoa porque Jesus ama as pessoas. Jesus quer salvar as pessoas. Aonde eu vou, o que eu faço, eu represento um reino. Eu represento o reino de Deus aonde eu vou. Essa é a função da igreja. Porque as igrejas às vezes são raquíticas, são fracas, porque elas não sabem o que estão fazendo, não sabem qual o papel delas. Eu fico preocupado às vezes quando, não sei aqui nessa igreja, mas às vezes tem algum ensaio, alguma coisa, e a pessoa vem achando que está brincando. A pessoa vem achando que está, assim, numa situação outra. Sabe, você representa Jesus, mesmo sozinho, sabia? Mesmo sozinho, você representa Jesus. Às vezes você faz alguma brincadeira, alguma coisa com alguém. O mundo espera de nós essa postura, sabia? Se você age errado, as pessoas dizem: mas você não é crente? Você não é crente? Você não é de Jesus? Por que você fez isso? O mundo sabe como nós temos que agir. E às vezes nós não sabemos, nós não agimos. Nós precisamos nos colocar numa postura tal que digamos: eu represento a luz. Eu represento a Jesus Cristo onde eu vou dissipando as trevas, não por meu poder, mas pelo poder de Cristo que habita em mim. É isso que você precisa saber. É isso que nós saímos da nossa casa, sabe? Às vezes a gente não percebe, mas quando a gente sai da nossa casa e nós estamos indo à igreja, as coisas estão acontecendo e nós estamos dizendo assim: mundo, saiba de uma coisa, nós pertencemos a Jesus. Quando nós testemunhamos, nós estamos dizendo: é assim que Deus quer que o mundo seja. Eu não tenho aqui uma visão de achar que o mundo vai mudar, que tudo vai dar certo. Mas saiba de uma coisa: quem aprendeu a viver assim, está apto a ir para o céu. E Jesus vai tirar essa pessoa do mundo e vai levar com ele. É isso que acontece quando nós agimos assim. Esse mundo e todas as coisas vão passar. Mas as pessoas que estão andando com Jesus, como Enoque, Deus vai tomá-las para si. Você vai ser tomado por Deus.
Deus vai dizer: vem aqui, meu filho, você aprendeu num lugar tão difícil, com Satanás, com situações contra você, com tudo errado, com todas as coisas lutando contra você, você continua sendo meu servo, então pode vir para minha casa. Porque aqui não vai ter nada contra você, mas você aprendeu a não ser igual a Satanás. Você aprendeu que no céu você me respeita, no céu você é meu servo, no céu você se ajoelha e diz: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez, porque lá no mundo eu já sabia fazer isso, aqui na tua presença ainda mais. Essa é a questão. Essa é a diferença que nos transforma de qualquer coisa em cidadãos dos céus. Eu convido você nessa noite a pensar sobre isso, a agir dessa forma. Você pode ser feliz, não precisa sair daqui bravo e triste e cabisbaixo e preocupado, mas você precisa saber que você tem uma postura, que você representa um reino, que a igreja representa um reino, que a igreja é algo especial de Deus. Não existe nenhum lugar no mundo como a igreja, meu querido. Aqui nós nos preocupamos de verdade que a criança saiba como se portar, obedecer os pais, ter um relacionamento com o seu próximo. Aqui é um lugar do perdão, um lugar do amor, um lugar de olhar no olho, de dizer: eu respeito você, eu amo você, eu não concordo com você com tudo, mas eu respeito você. A gente aqui fica se esbarrando, e tem gente que não gosta muito de gente, mas igreja é lugar de gente. Igreja é lugar de gente salva, igreja é lugar de pegar na mão, igreja é lugar de perguntar como vai. Porque lá no mundo, pessoas são pagas para ligar para a sua casa para saber como você vai. Mas na verdade ele não está preocupado com saber se você vai ou se você vem. O interesse é outro. Mas aqui precisa ser um lugar onde as ovelhas estão sob a proteção de Jesus. Sabe qual a minha preocupação como pastor? Às vezes nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos todos caminhando. Mas às vezes alguma pessoa não entendeu o que nós estamos fazendo aqui. Esse é o problema. Você viu essa semana agora que passou, que houve um problema de um embaixador que tomou uma atitude contra a autorização do governo? Você viu que situação complicada para o governo? Você viu isso? Quando nós pecamos, nós agimos de modo semelhante. Nós não estamos representando o governo pelo qual nós fazemos parte. É isso que eu estou querendo dizer. Nós não precisamos ter medo de Satanás, mas nós precisamos testemunhar de Jesus, sabendo que há oposição. Nós seremos vitoriosos, sim, mas nós estamos aprendendo na caminhada. Um policial treina, um violinista treina. Por que nós, como crentes, não podemos treinar? Nós estamos treinando numa batalha. E Deus vai nos colocando diante de situações, e nós vamos vencendo, e vencendo, e vencendo, e de glória em glória, até que de repente, o que aconteceu? A glória suprema chegou. Estamos no céu. O meu convite para você nessa noite é que você repense a sua vida. Que você veja se tem alguma coisa que você não está agindo de acordo com esse propósito pelo qual nós nos batizamos e fazemos parte de uma igreja de Jesus. Para que a gente retome a nossa postura de pessoas que não vivem para agradar a Satanás, mas que vivem para agradar a Deus. Por quê? Porque Adão falhou. Adão falhou. Mas Cristo venceu. Cristo foi tentado. Cristo enfrentou Satanás com a palavra. Cristo enfrentou Satanás em todos os momentos e foi até a morte, e morte de cruz. Obediente, sofredor, perdoando as pessoas que estavam fazendo coisas erradas, perdoando as pessoas que batiam nele. Por quê? Porque essa é a postura nossa. Nós somos daqueles que oferecem a outra face. Nós somos daqueles que andam mais uma milha. Nós somos daqueles que vão para o céu. Nós somos daqueles que sabemos que nossas coisas não são daqui. Nós somos destes. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a Tua palavra.
Ensina-nos a sermos como o Senhor quer. Ó Deus, que o orgulho vá embora. Ó Deus, obrigado pela tua paciência. Obrigado pela tua misericórdia. Senhor, que nós sejamos treinados no campo de batalha e sejamos considerados aptos. Ó Deus, que com o Senhor nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos daqueles que têm o reino. Nós iremos para o céu. Ensina-nos, Senhor, as lições que o Senhor tem colocado diante de nós, para que nós sejamos aprovados e sejamos como Jesus, a estatura do varão perfeito. Que nós, de modo nenhum, deixemos as trevas dominarem qualquer área da nossa vida, qualquer área da nossa família, mas que nós confiemos em Ti, porque o diabo não nos toca e já está derrotado. Já foi derrotado na cruz. Nós somos vitoriosos em Cristo. Te louvamos por isso. Ó Deus, ensina-nos a estarmos vigiando, orando, nós estarmos vendo o que está acontecendo. Nossa postura seja outra. Nossa postura seja, vem comigo para o céu. Abençoa-nos nisso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você, que a luz de Deus ilumine a sua vida, para que você não seja um perdedor, mas seja um vitorioso de Jesus. Não para humilhar alguém, não para mostrar que é melhor que ninguém, porque nós não somos, mas porque nós temos Jesus em nossas vidas. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, todo o poder, tudo pertence a Ele. Amém. Vou pedir que você fique de pé, nós vamos cantar um hino. Hino 153. Vamos cantar 153. Vamos cantar com bastante entusiasmo este hino. 153. Vou pegar isso aqui emprestado. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo em Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e a
as nações e os reis da terra, com poder governará. Se em paz e santidade